Olá! Hoje a gente vai fundo num trecho assim, bem importante das escrituras cristãs. Romanos, capítulo 3, ali pelos versículos 9 até o 31. Olá. É um texto denso, né? Mas fundamental. Com certeza. E para a nossa conversa, a gente está usando uma Bíblia de estudo, a Nova Almeida Atualizada, e também um comentário bíblico específico sobre Romanos que ajuda a desempacotar esses versículos. Ótimas ferramentas para a gente navegar por aqui. E a nossa missão hoje é tentar seguir o fio da meada do apóstolo Paulo, sabe? Primeiro, por que ele bate tanto na tecla de que todo mundo, sem exceção, estaria debaixo do pecado? Uhum. E depois, como é que ele apresenta a solução de Deus para isso? Que é a tal da justificação, né? Que não vem por esforço nosso, mas pela fé em Jesus Cristo. Então, vamos lá. Vamos sim. É um argumento poderoso que ele constrói. E já começa forte, né? Versículo 9, que se conclui: temos nós judeus alguma vantagem? E a resposta: não, de forma nenhuma. Ele está dizendo, olha, já mostrei que judeus e não judeus, está todo mundo no mesmo barco, debaixo do pecado. Exato. Isso pode gerar uma certa estranheza inicial, porque um pouquinho antes, no comecinho do capítulo 3 mesmo, ele tinha dito que a vantagem dos judeus era grande. Verdade, eu lembro disso. Fica meio contraditório, não? Parece, né? Mas os comentários ajudam a gente a entender. A vantagem de antes era mais sobre os privilégios, tipo ter recebido a palavra de Deus primeiro, a revelação. Ah, entendi. Uma vantagem histórica, espiritual. Isso. Mas aqui no versículo 9 o foco muda. É a posição diante de Deus, no julgamento. E aí não tem vantagem para ninguém. Judeu, gentil, todo mundo precisa da mesma coisa, da graça de Deus. Entendida. Os privilégios existiram, mas não eram um salvo-conduto. E essa expressão, debaixo do pecado, o que significa isso na prática? É só cometer uns pecadinhos? É bem mais profundo que isso. A expressão no grego upo hamartian, ela traz uma ideia forte de estar sob o poder de, ou sob a autoridade de. Tipo, dominado mesmo. Exatamente. Como se o pecado fosse um tirano, um senhor que escraviza. Alguns comentaristas, tipo Stott, falam disso como uma condição de escravidão, um fardo que controla a pessoa. Não são só os atos isolados, entende? É um estado. Nossa, pesado. Uma condição de estar sujeito a essa força. Isso. Uma força dominante na vida. E para defender essa ideia tão universal de que todos estão assim, Paulo não fica só na observação dele, né? Ele busca reforço nas escrituras hebraicas, ali nos versículos 10 a 18. É isso. Perfeitamente. É como se ele fizesse um mosaico, sabe? Ele pega pedacinhos do Antigo Testamento, Eclesiastes, Salmos, Isaías, e vai juntando. Ah, que interessante. Alguns estudiosos chamam isso de corrente de citações ou até colar de pérolas. Ele está mostrando que essa ideia da pecaminosidade geral não é invenção dele. Ele está dizendo, olha, já estava lá. Exatamente. Ele está se baseando na autoridade das escrituras que o pessoal já respeitava para fundamentar o argumento dele. E o retrato que essas citações pintam é bem sombrio, né? Fala muito sobre como isso afeta a relação com Deus. É devastador, realmente. Os versículos 10 a 12. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ninguém escapa. Ninguém. E continua. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha a ênfase no nenhum, não há, todos. É muito categórico. Totalmente. E os comentários mostram como isso atinge tudo na gente. A mente, que fica meio obscurecida espiritualmente, não há quem entenda. A vontade, o coração, não há quem busque a Deus, tipo uma indiferença, né? E a conduta, não há quem faça o bem, que acaba sendo inútil moralmente. Como um sal que perdeu o gosto, sabe? Que imagem forte essa do sal. E não para por aí, né? Paulo entra num detalhe impressionante de como essa corrupção interna aparece na nossa fala. Versículos 13 e 14. Isso me chocou um pouco lendo. É chocante mesmo. A linguagem é muito gráfica. A garganta deles é um sepulcro aberto. Imagina. Evoca morte, podridão. Nossa. A língua tece enganos.
Debaixo dos lábios, veneno de víbora. Pior que o da cobra, porque atinge a alma, né? E a boca, cheia de maldição e amargura. É como se o que está dentro transbordasse pela boca. Exatamente. É uma descrição muito forte de como algo que Deus criou para ser bom, para abençoar, para falar a verdade, acaba virando um instrumento de destruição. E tem aquele termo, né? Depravação total. É isso que está sendo descrito. Os teólogos usam esse termo, mas é importante entender direitinho. Não quer dizer que todo mundo é o pior possível o tempo todo. Ah, bom. A ideia é que o pecado afetou todas as áreas: mente, vontade, emoções, corpo, relacionamentos, nada ficou intacto, sabe? Nenhuma parte saiu ilesa. Entendi, faz sentido. E se a fala tá assim, comprometida, imagino que isso transborde para as ações, para os relacionamentos. Versículos 15 a 17. É a consequência lógica, né? A conexão é direta. Os seus pés são velozes para derramar sangue, violência, falta de respeito pela vida. Que triste. Nos seus caminhos, há destruição e miséria, ou seja, as ações, por si sós, tendem a machucar, a causar dano, sem pensar no outro. Sem pensar no bem-estar do próximo. Isso. E, para fechar essa parte, desconheceram o caminho da paz. A tendência natural seria mais para o conflito, para a divisão, do que para a harmonia. É um diagnóstico bem realista, talvez pessimista, da natureza humana sem Deus. E depois de pintar todo esse quadro, usando as próprias escrituras, Paulo meio que nos coloca num tribunal ali nos versículos 18 a 20, né? Qual seria a raiz disso tudo, segundo ele? E qual o papel da lei aí? Boa pergunta. A raiz mais profunda mesmo, a causa de tudo isso, está no versículo 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. A falta do temor de Deus. Exato. Comentaristas como John Murray dizem que esse temor, que é reverência, respeito, submissão a Deus, é o coração da piedade. Então a falta dele é a raiz da impiedade. É não reconhecer a autoridade, a santidade de Deus. E a lei nisso tudo, as escrituras hebraicas? Então, a lei entra aí no versículo 19, falando para quem está debaixo dela, né? Originalmente os judeus, mas a implicação é para todos. E o propósito é claro: para que toda a boca se cale e todo mundo seja considerado culpável perante Deus. Calar a boca. A imagem é de um réu no tribunal que fica sem ter o que dizer, sem defesa. A evidência da culpa, apresentada pela própria lei, é esmagadora. Entendi. A lei funciona como acusação, então. Ela expõe a culpa. Mas ela pode absolver? Dá para ser considerado justo só por tentar cumprir a lei? Aí vem a resposta direta de Paulo no versículo 20. Não. Bem categórico. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém. Ninguém. E aqui ele revela a função principal da lei nesse contexto todo. Não é salvar, não é justificar. É trazer o pleno conhecimento do pecado. Ah, então ela é o diagnóstico. Perfeito. É o diagnóstico preciso da nossa doença espiritual. Lutero tinha umas analogias ótimas para isso, né? A lei é como um espelho, mostra a sujeira, mas não limpa. Boa. Ou um prumo, mostra que a parede está torta, mas não endireita. Ou um raio-x, mostra o tumor, mas não opera. Nossa, excelentes analogias. Elas mostram que a lei condena, revela nossa incapacidade, e fazendo isso ela meio que prepara o terreno para a gente ouvir a solução que vem de Deus. E é exatamente aí, né? O ponto de virada. O famoso "mas agora", do versículo 21. Ufa! Depois desse quadro todo, o que Paulo apresenta? Qual é a boa notícia? A boa notícia é a justiça de Deus. Uma justiça que apareceu de um jeito totalmente diferente, sem depender da lei. Mas olha que interessante, a própria lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento todo, já davam testemunho disso. Já apontavam para isso. Já apontavam. Essa é a grande revelação, o coração do Evangelho para Paulo, a doutrina da justificação pela fé. Não é por acaso que tanta gente importante na história da Igreja, Agostinho, Lutero, Calvino e estudiosos de hoje consideram esse o ponto central de Romanos e da fé cristã. A justificação pela fé? Esse termo, justificação, é chave aqui. O que ele quer dizer exatamente não é só perdoar, né? Você disse que era mais. É bem mais. É crucial entender isso. Primeiro, é um ato de Deus, não nosso. Acontece lá, na esfera divina. É Deus quem faz. Isso. Segundo, é um termo jurídico, sabe?
Do tribunal. O contrário de justificar é condenar. Então, quando Deus justifica, ele, como juiz supremo, declara aquela pessoa justa aos olhos dele, de acordo com a lei dele. É um veredito. Uma declaração legal. Exato. E terceiro, por que é mais que perdão? Porque não só cancela a dívida, a pena do pecado, mas também acredita na nossa conta a justiça perfeita de Cristo. Acredita? Como assim? É, como se Deus colocasse a justiça de Cristo em nós. Ele nos declara justos não por algo que a gente fez ou virou, mas pelo que Cristo fez por nós. E isso acontece logo no começo quando a pessoa crê. Não é um processo de ir ficando mais justo aos poucos. É instantâneo. É uma declaração instantânea e completa. Uau! Se é um ato de Deus, um veredito divino, de onde vem isso? Qual a origem dessa iniciativa toda? A fonte, a origem de tudo, é a graça de Deus. Está lá no versículo 24. Somos justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente, de graça mesmo. De graça para nós. Significa que a gente não merece, não conquista. É um presente que vem do amor de Deus, da iniciativa dele. Ele que planejou e fez acontecer na cruz. Mas teve um custo, né? Ah, um custo altíssimo. Para Deus. A vida do Filho, como a gente lê em outros lugares, né? O preço não foi ouro nem prata, foi o sangue de Cristo. Por isso, por ser graça, não tem espaço para mérito nosso. Nenhum. Tá, entendi. Fonte. Graça de Deus, presente. Mas ainda tem uma coisa que parece um paradoxo. Se Deus é justo, como ele pode simplesmente declarar justa uma pessoa que é culpada? Que é injusta, como Paulo acabou de provar. Isso não seria, sei lá, injusto da parte de Deus? Comprometer a justiça dele? Essa é a pergunta central. E a resposta está no fundamento da justificação. A obra de Cristo na cruz, versículos 22 a 26. Paulo usa várias imagens bem fortes para explicar como a morte de Cristo satisfez a justiça de Deus. Quais imagens? Bom, ele usa a linguagem do tribunal, né? O próprio termo justificação. Ele usa a linguagem do mercado de escravos, quando fala de redenção, apolitroses, V24. Redenção. Resgate. Isso. Libertar um escravo pagando um preço. Cristo pagou o preço com a vida para nos tirar da escravidão do pecado. E esse preço foi pago para satisfazer a justiça divina. Ok. Ele usa a linguagem do templo quando chama Cristo de propiciação, hilasterion, verso 25. Propiciação tem a ver com um sacrifício que acalma a ira justa de Deus contra o pecado. Mas o ponto-chave aqui é que foi o próprio Deus, por amor, que providenciou o sacrifício. Não é a gente tentando agradar um Deus zangado. É Deus agindo para tirar a barreira do pecado, de um jeito que satisfaz a santidade dele mesmo. Deus providenciou a solução para a própria ira dele contra o pecado. Exatamente. E por fim, ele fala da cruz como uma demonstração pública da justiça de Deus, verso 25b-26. Por que precisava demonstrar? Porque por muito tempo parecia que Deus estava ignorando os pecados, passando por cima. É verdade, no Antigo Testamento às vezes parece isso. Pois é. Mas a cruz mostra que ele não era indiferente ou injusto. Ele estava esperando o momento certo para mostrar sua justiça de forma definitiva, punindo o pecado no próprio Filho. Então, na cruz, Deus foi justo porque puniu o pecado e é aquele que justifica quem crê em Jesus. A cruz defende o caráter justo de Deus, entende? Nossa, que explicação completa. Faz todo sentido agora. Então, recapitulando. Fonte é a graça de Deus. Fundamento é a morte de Cristo na cruz, que satisfez a justiça e mostrou o caráter de Deus. E a pergunta prática. Como é que a gente recebe isso? Como essa justificação vira realidade para mim, para você, para qualquer pessoa? O instrumento, canal para receber isso é a fé. Simplesmente a fé. V22, 25, 26, 28. Paulo repete isso várias vezes. Justiça de Deus mediante a fé, propiciação mediante a fé, justificador daquele que tem fé. Concluímos que o ser humano é justificado pela fé. Então não é por causa da fé que somos salvos. Tipo, a fé não é uma boa obra. Ótima pergunta. Não. Somos justificados por meio da fé.
A fé em si não tem mérito. O valor dela está no objeto, Jesus Cristo e o que ele fez. A fé é só a mão vazia que se abre para receber o presente. Gostei da imagem da mão vazia. É isso. É confiar totalmente no que Deus oferece em Cristo, abrindo mão de qualquer tentativa de se salvar sozinho. Claríssimo. E Paulo, muito esperto, já prevendo as possíveis reações a essa doutrina tão radical, ele meio que já responde algumas coisas nos últimos versículos do capítulo, né, 27 a 31. Exatamente. Ele tira umas 3 conclusões bem lógicas e práticas disso tudo. Primeiro, essa justificação pela fé acaba com a nossa mania de se achar. Verso 27 e 28. Se é presente, se é pela graça, se é pela fé, cadê o motivo para se orgulhar, para se gabar? Não tem motivo. Nenhum. Paulo pergunta: onde fica o orgulho? Resposta: foi excluído. Por quê? Pelo princípio das obras? Não, pelo princípio da fé. E a segunda conclusão? Segundo, isso derruba os muros entre as pessoas, especialmente aquela divisão judeu-não judeu, v. 29 e 30. Deus é Deus só de um povo? Claro que não. É Deus de todos, e se Deus é um só, o jeito de ser justificado por ele é um só também, pela fé. Isso nivela todo mundo. Exato. Abre a porta para todos, cria uma nova família em Cristo. E terceiro, que pode parecer estranho no início, a justificação pela fé não joga a lei fora. Pelo contrário, ela confirma a lei, v. 31. Confirma a lei. Como assim? Pensei que a lei não justificava. E não justifica mesmo. Mas a fé confirma a lei de outras maneiras. Primeiro, a fé reconhece que a lei estava certa no seu propósito, mostrar o pecado e a nossa necessidade de salvação. Ah, confirma o diagnóstico da lei? Isso. Segundo, a morte de Cristo cumpriu as exigências justas da lei no nosso lugar. E terceiro, o Espírito Santo agora capacita quem crê a começar a viver de um jeito que agrada a Deus, seguindo o espírito da lei, não para ser salvo, mas como resultado de já ser salvo. Uau! Que raciocínio! Em poucos versículos, Paulo nos levou da culpa universal, da falha da lei para salvar, para essa oferta incrível da justificação pela graça, baseada na cruz, recebida pela fé, e as consequências, sem orgulho, união entre povos e até a lei sendo confirmada no seu propósito. É muita coisa. É uma virada de chave total na nossa relação com Deus. Impressionante mesmo. E talvez, só para a gente ficar pensando, né, fica a pergunta que o próprio Paulo vai explorar mais para frente. Se essa justificação é um ato legal, uma declaração instantânea de Deus que acontece lá no céu, por causa da fé, como é que essa nova identidade de justo afeta a vida aqui e agora? Boa questão. Como isso muda a luta diária contra o pecado, a busca por viver certo? Exato. Como o status legal se conecta com o processo de viver de forma justa? A resposta, como as fontes sugerem, está muito ligada à obra do Espírito Santo na vida do crente. Mas essa ligação entre o que Deus declarou e como a gente vive é algo profundo para a gente continuar meditando depois de ler Romanos 3.